Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo especial, porque muitas vezes as pessoas me perguntam sobre dicas para começar na advocacia, então eu resolvi trazer aqui um convidado muito especial, que é o João Rafael Imperato, do canal JR Imperato, Direito em 60 Segundos, que certamente muitos de vocês já conhecem, e se não conhece ainda, clique aqui na descrição, vou deixar o link, e aí você já visita o canal, já se inscreve lá também, porque é um canal muito legal, cheio de dicas para quem está começando a advocacia. Então, obrigado, João, por sua presença. Obrigado, eu agradeço, Túlio. E aí a gente vai então querer aqui dar uma luz pro pessoal que está começando a advocacia. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu já vou te fazer, Imperato, é justamente saber como que está o mercado de advocacia aí para esses jovens recém-formados. A crise tá braba, como é que tá a situação? Túlio, eu falo bastante isso nos meus vídeos e o pessoal que está chegando agora na advocacia, eles ficam muito assustados, né, com essa questão da quantidade de advogados que nós temos hoje no mercado. Já faz um tempo que nós passamos aí 1 milhão de advogados, né, e esse número, né, esse milhão assusta demais as pessoas. Só que elas têm que entender duas coisas. A primeira é que esse número só vai crescer, né? Ano após ano são aí postos ao mercado vários advogados, vários novos advogados, né? Então a concorrência ela é muito grande, ela aumenta, isso vai aumentar. Não adianta que a gente falar que não vai ter, que vai cessar, porque isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Por outro lado, as pessoas têm que ter um pensamento positivo e entender que o mercado sempre vai ter espaço para bons profissionais. Então tira tem que desmistificar essa ideia de quantidade e pensar mais em ele se qualificar para ter um espaço no mercado de trabalho. Para os bons, então, sempre vai ter sempre algum vai tipo ter de espaço. E o cara não vai deixar de fazer a advocacia que ele tem vocacionado muitas vezes por conta de mercado, simplesmente. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender esse ponto que é muito importante, que elas batem muito nessa questão de números, né, que assusta, principalmente as pessoas que vão iniciar no curso de Direito, e elas já ficam um pouco arredias, com a questão do exame da OAB, né, que nós sabemos, esse fantasma todo do exame da OAB. E outra, essa questão da concorrência no mercado. Ela já entra no curso de Direito escutando de outras pessoas que o mercado de trabalho é saturado, que tem muita concorrência, que ela não vai ganhar dinheiro. Então tem que desmistificar essa história, né, da quantidade e preocupar com a qualidade dele como profissional. Você acha que hoje, pro cara que está começando aí, é melhor ele tentar ir para um grande escritório, tentar conseguir uma vaga no grande escritório, ou ele deve correr o risco mesmo e tentar abrir o escritório dele? Esse é outro ponto que o pessoal tem bastante dúvida. A grande maioria quer sair do curso de Direito e já abrir o escritório. Né? Só que é um ponto muito delicado. 2 fatores que eu gosto sempre de pontuar. O primeiro que é a questão de experiência. Ele vai sair do curso de Direito, ele terminou a graduação, aprovado no exame da OAB, ele vai ingressar, ele vai montar um escritório sem experiência nenhuma. E como a gente sabe, Direito é prática, né? É muito importante o seu conhecimento, né? Mas a técnica, ela é muito importante. Sim. Então você praticar o Direito é muito importante. E tem outro fator bastante importante, além da prática, que você precisa adquirir, né, com o tempo, que é a questão de você... Eu gravei um vídeo específico até sobre isso. O pessoal que está acompanhando, se quiser dar uma olhadinha lá no canal, vai lá no canal, procure pelo vídeo, que tem exatamente, eu falo num ponto, que é você se programar antes de abrir o escritório. Né? A programação financeira para você abrir o escritório. Nem é tanto na questão de gerenciar o negócio que você tem, né, o escritório, mas sim essa questão financeira. Então, quando o estudante, quando o advogado formado, ele já tem essa ideia de já abrir o escritório dele, né, ele vai esbarrar nesses 2 pontos. Ele vai esbarrar nessa questão financeira, que ele tem que fazer esse planejamento financeiro. Eu sempre falo planejamento financeiro aí de 12 meses, para ele ficar tranquilo quanto a isso. As pessoas perguntam, mas por que 12 meses? Então, esses 12 meses justamente para não se preocupar, para esperar o escritório girar nesses 12 meses. Sim. Não quer dizer que vai girar nesses 12 meses, mas já dá um sufoco, já dá um fôlego para ele. Né? Ele pode ter um sufoco, caso ele não faça isso, mas vai dar um fôlego para ele nesse meio tempo. E também a questão da prática, como eu disse há pouco. Falando em prática, diferente daquele advogado recém-formado que vai começar a advogar ou dentro de uma empresa, departamento jurídico de uma empresa, ou no escritório já com uma rotatividade. Aí ele tem 2 pontos importantes, né, a favor dele. O primeiro é a prática, que ele já vai começar pegando uma carteira de clientes provavelmente, Sim. Então ele já vai começar praticando. E o outro ponto bem interessante é o network que ele vai fazer. Não que o advogado, mas o advogado que vai montar o escritório dele não pode ter, ele pode ter.
Só que a vantagem, essas duas vantagens, elas são muito latentes para o estudante ali que terminou o curso, aprovado no exame da OAB, jovem advogado e começa a trabalhar no escritório ou no departamento jurídico de uma empresa. Né? Então, isso são pontos importantes. O que pode ser feito posterior a isso, o que alguns advogados fazem, jovens advogados começam a trabalhar em grandes escritórios, né? Grandes escritórios que eu digo, né? Escritórios com rotatividade, não necessariamente grandes escritórios. As pessoas podem ter aí escritórios em suas cidades menores, né? Mas já com a rotatividade. Então ela trabalha, ganha uma grana ali dentro, ganha experiência, faz o network e posterior a isso ela abre o escritório dela. Então é sempre essa sugestão que eu passo para as pessoas. E aí vem uma outra dúvida, né? Esse que está abrindo o escritório, seja ele mais experiente ou não, como que é que ele vai captar esses primeiros clientes? Essa é uma dúvida muito recorrente, né? Muito demais. Porque talvez seja a grande dificuldade quem está iniciando um escritório de advocacia, justamente como captar o cliente de uma forma ética, de uma forma bacana. Exatamente. E aí, o que você poderia sugerir para o pessoal? O jovem advogado, ele tem que entender, eu falo jovem porque o advogado, né, com tempo de experiência, ele já tem isso muito incrustado nele, que é a questão que ele tem que ser um vendedor nato. Ele tem que vender seu serviço. Sim. Então muita gente não gosta de vender. Não sei vender, tem que aprender. E, infelizmente tem que aprender. Né? Infelizmente, felizmente para a profissão. Porque depois que tem essa prática, fica tudo muito mais fácil. Esse é o primeiro ponto para você conquistar o cliente, saber vender o seu serviço. Você tem que passar para o cliente que você tá sempre numa reunião, né? O cliente foi a procurar no escritório, porque uma coisa é você conquistar o primeiro cliente, de você levá-lo para o escritório. Outra coisa é você fechar o contrato com o seu cliente. Sim. Então sempre o advogado tem que se preocupar em passar o valor daquele serviço para o cliente. Que o cliente ele não está comprando preço, ele está levando valor. Né? Quais os benefícios que ele vai ter com aquilo? Outro ponto importante que as pessoas têm que se ater, né? É a questão de saber qual é o seu público. Porque muita gente sai, porque eu vou sair pegando tudo que é cliente. Não é bem assim. Então eu vou dar um exemplo que eu falo também, que é a questão do advogado que gosta da parte trabalhista. Então a primeira coisa que ele tem que saber é se ele quer atuar para reclamante ou para reclamada. Sim. Então nesse ponto, eu quero atuar para reclamada. Né? No caso, vamos pegar, por exemplo, as empresas, pessoas jurídicas. Ele já tem um nicho específico que ele vai tirar essa questão aí dos empregados, digamos assim. Né? Então, a partir disso, já sei que é reclamado que eu quero, nosso exemplo aqui do direito do trabalho, mas já sei que é reclamado que eu quero atuar, ele vai procurar entrar nesse meio, frequentar lugares onde tem essas empresas. Por exemplo, convenções, palestras, onde ele possa encontrar diretores de empresas, nos próprios sites das empresas, por exemplo, né? Enviando o seu prospecto, enfim, tentando agendar uma reunião. Então, a conquista do cliente, ela depende de vários fatores. Né? E também tem vários vídeos no canal, você que está assistindo a este vídeo, tem vários vídeos lá no meu canal onde eu falo dessa questão de você conquistar os clientes e também de fidelizar os clientes, que é muito importante. Sem dúvida. E aí vem uma outra questão. Muito advogado, início de carreira, quando ele monta o escritório, ele não sabe muito bem como dar um preço com um valor justo para os honorários dele. Tem algum critério? Será que a tabela da OAB seria um bom parâmetro para eles? O que você recomenda aí para o pessoal? A questão de preço realmente é muito delicada essa questão, porque principalmente jovens advogados, eles têm essa dificuldade. Quanto que eu vou cobrar do cliente? Sim. E muitos mesmo, mas é uma reclamação constante, acabam aplicando, passando, cobrando seus honorários abaixo da tabela da OAB. Eu enfatizo muito isso da questão de você sempre trabalhar com o mínimo da tabela da OAB. Né? O valor da tabela da OAB, sem você trabalhar com o mínimo, você que está assistindo ao vídeo, aí advogado, seu estado, consulte. Se você ainda não consultou, consulte a tabela da OAB. Né? Isso é muitíssimo importante. Então você levar esses valores como mínimo para passar para o seu cliente, eu acho que é o início aí da sua cobrança. Sim. E aí, a partir do momento que ele vai vendo que ele tem mais um público, ele já pode ir subindo de acordo. Exatamente. Não é? O público dele também, conforme ele vai ganhando experiência, ganhando prática na advocacia, ganhando notoriedade na advocacia, mas o piso para cobrança dos honorários, tabela da OAB. Uma outra questão também que muita gente coloca é que às vezes ele é muito jovem e às vezes é difícil se impor numa audiência com os juízes às vezes mais velhos, promotores mais velhos. Existe alguma coisa que eles possam fazer, o advogado com um cara muito jovem, que parece estagiário, para ele ter uma presença maior dentro de uma audiência? Olha, Túlio,
audiência também é um dos principais temores dos advogados, né? E os jovens advogados com essa aparência jovial, né? A gente fala jovem advogado aqui, a gente não tá falando de idade, né? A gente tá falando mais de profissão. Mas nós temos aí jovens mesmo, tanto de profissão quanto de idade. E já tem esse pavor da audiência. Aí aquela carinha de criança, de menininho, de bebezinho, vai numa audiência. Do outro lado, aquele advogado raposa, que ele aproveita, olha aquele advogado e fala, nossa, se eu vou deitar em cima aqui. Eu vou aproveitar essa jovialidade dele aqui e vou deitar em cima dele. Literalmente falando, é claro. Mas o ponto-chave da história, da questão de audiência, seja você jovem, aparência de jovem advogado, aparência de jovem, é conhecer o processo. No momento que você entra numa audiência, carinha novinho, não tem problema nenhum. Domine o processo. Saiba quais são os procedimentos de uma audiência. O momento que você tem que falar, o momento que você pode falar, na verdade. E conhecer o processo é fundamental. Quando você conhece o processo, conhece as leis que estão sendo aplicadas, sabe daquilo que você está falando, você passa essa autoridade. E a parte contrária, que até então possivelmente estava te subestimando, ela começa a ter uma outra visão de você, né? Tanto a parte quanto o magistrado também. Então isso é um ponto importantíssimo. Conheça o processo. Bom, e por fim eu vou te fazer uma pergunta. O nosso canal é muito voltado para a área do direito penal e a gente sabe que é possível que alguns advogados criminalistas queiram fazer algum tipo de parceria com advogados civilistas ou mesmo trabalhistas. E aí eu te pergunto, que tipo de oportunidades que podem ter aí para esses advogados fazerem parcerias com áreas aí que ele não atua? Sim, essa questão, o que você falou é o fundamental que as pessoas têm que ter. Parceria. Eu sempre gosto de falar que antigamente, né, não tão antigamente assim, mas nós tínhamos, por exemplo, o médico clínico geral. E os advogados também que faziam uma atuação eram os advogados muito generalistas, né? Pela falta de não ter tantos advogados no mercado, eles acabavam atuando, mesmo advogado, fazia parte de direito civil, direito de trabalho, direito penal e assim por diante. Com o passar do tempo, até pegando um gancho na primeira pergunta, a questão da quantidade de advogados, é muito importante o advogado se especializar, né? Eu sei que você é professor aí do curso de especialização, mestrado, doutorado, da Federal de Minas Gerais, e sabe a importância da especialização do advogado. Sim. E por que eu estou falando disso? Justamente pelo fato de o advogado hoje não consegue reter essa generalidade de todas as áreas do direito, né? Então faz com que ele especialize em uma determinada área ou às vezes em outras áreas mais ligadas àquela área que ele tem. E aí vem a questão da parceria, como você bem colocou, que é importantíssimo na advocacia. Vamos exemplificar aqui. Vamos supor um advogado civilista e um cliente que ele já tem necessita de um trabalho de um advogado criminalista. Eu não aconselho, acho que você também não aconselha, nenhum advogado aconselharia esse advogado civilista embrenhar aí na área criminal. Sem dúvida. Porque ele não tem conhecimento. Aventureiro, jamais faria. Exatamente. Então, ele não tem conhecimento daquilo, ou se ele tiver um conhecimento muito limitado. Sim. Porque a área dele é outra. Então é importante ele ter parceiros. Eu jamais advogaria no civil. Exatamente. Eu fiz criminal por um tempo, mas também hoje criminal, se acontecer, se meu pai for preso, eu vou ter que ligar pro tudo lá tirar, porque não vai adiantar, se depender de mim, ele vai continuar preso lá. E a questão da parceria não é somente a indicação, não é somente parceiro, são bons parceiros. Então você tem que ter aquele advogado criminalista, por exemplo, que você confia. Sim. Aquele advogado trabalhista que você confia. Aquele advogado tributarista que você confia. Porque você está passando o seu cliente a ele. Então isso é importantíssimo. Então boas parcerias é fundamental. O advogado não deve se preocupar em atuar em todas as áreas. Putz, porque vai entrar um cliente aqui procurando um assunto criminal e eu tenho que atender esse cliente, porque senão vou perder ele para o concorrente. Não. Tenha bons parceiros. Sem dúvida. Como você vai cobrar, dividir os valores, é outra coisa, né? Se você vai levar esse cliente, que eu sempre aconselho na parceria, você, o advogado civilista, o cliente ele precisa de um trabalho criminal, ele tem esse advogado, esse parceiro criminalista, ele acompanha, ele vai junto para dar mais segurança para o cliente, né? E sem contar também que ele está ajudando. O cliente não vai precisar se preocupar em procurar um advogado criminalista. Ele tem esse parceiro, esse bom advogado criminalista, da confiança dele para indicar. Então a parceria é fundamental e boas parcerias. Um show de bola, eu agradeço muito sua presença, João. Muito obrigado, eu que agradeço. Grande prazer. Prazer imenso também. Espero que as dicas que eu dei aqui ajudem você na advocacia, no dia a dia da advocacia. E faço um convite,
Se você ainda não conhece meu canal, JR Imperato, Direito 60 Segundos, vá lá, o Túlio vai deixar aqui abaixo na descrição o link, é só você clicar, assistir aos vídeos, se inscrever, que tem muito conteúdo bacana, acho que já passei de 600 vídeos, 500 vídeos, não sei, né? É um canal que está há 5 anos no ar, então tem bastante coisa para compartilhar com vocês, bastante conteúdo interessante, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí na advocacia, principalmente nesse início da advocacia. É isso, pessoal, confiram lá, vale muito a pena, principalmente aí para quem está começando na advocacia, tem que conhecer o canal do João e tem que se inscrever no canal do João, que é muito importante. Era isso, espero revê-los num próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.